pessoal, vamos continuar aqui. Aí nós vamos estudar as propriedades fundamentais de um triângulo. Primeiro, o teorema angular de Thales, que é quando a soma de todos os ângulos internos dão 180. Fiquem sabendo, independente do triângulo, sempre vai ser 180. E quando chegar em um quadrilátero, vai ser 360. Entenderam? Então é muito simples isso aqui. E nós vamos ter o corolário, que é quando a medida do ângulo externo, por exemplo, beta e o E vai ser igual a mais Y. Porque a gente sabe que beta mais A mais Y, beta mais alfa mais o Y, vai dar 180. E a gente sabe que o ângulo externo mais o ângulo interno dá 180 também. São ângulos adjacentes que vão sobre uma reta suporte que dá 180 graus. Sempre vai dar 180 graus. Então, B mais E, se B mais E é igual a 180, então, evidentemente, a alfa mais Y vai ser igual a E. Justamente porque é beta mais alfa mais Y vai dar igual a 180 e a B beta mais E vai dar igual a 180. Então, A mais Y, né, alfa mais Y vai ser igual a E, ok? Aí nós temos o Thales, etc. Vocês fiquem ligados nisso aí. Propriedades de um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles tem os dois lados iguais. 2, não 3, ok? Nós temos os dois lados laterais e o ângulo da base. É basicamente assim o triângulo isósceles, é bem parecido. Logo, os dois ângulos da base vão ser iguais, ok? A base de um triângulo isósceles, os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Isso é a primeira propriedade. A segunda propriedade, a mediana, a bissetriz e a altura relativa à base coincidem, ok? Coincidem. Ou seja, não muda se falar que um triângulo isósceles tem a mediana do lado BC, você já raciocina que a mesma coisa sempre vai ser 90 graus ali e sempre vai dividir o ângulo, esse ângulo de cima, 2, ok? Em 2. Propriedade do triângulo retângulo. Esse eu adoro. Triângulo retângulo. Dois triângulos retângulos que possuem hipotenusa e um cateto respectivamente iguais são congruentes. Isso é uma propriedade de igualdade. E agora vamos guardar essa propriedade para sempre que eu vou dizer para vocês. A mediana, uma radiana traçada relativa à hipotenusa vai ser igual à metade da hipotenusa. Ok? Aí vamos ter um triângulo isósceles. Se a gente traçar uma mediana relativa à hipotenusa e vamos dividir aqui, vamos ter um triângulo isósceles. Porque vai ser um lado aqui, o lado que vai ser a metade da hipotenusa, porque vai dividir a hipotenusa em 2. E como a reta da mediana vai ser igual à metade da hipotenusa e a hipotenusa está dividida em 2, vamos ter um triângulo isósceles. Aí a gente aplica aquelas propriedades. Dois catetos, quando dois catetos são congruentes, né? Porque vai ser o ângulo 90 graus, é o caso LAU. O ângulo agudo adjacente, o caso ALA. O ângulo agudo oposto, LAU. O ângulo agudo e a hipotenusa, LAO, ok? O ângulo agudo e a hipotenusa. Mas por que é LAO no final? Porque esse ângulo aqui, o ângulo de 90, vai ser oposto e relativo à hipotenusa. E nós temos a segunda propriedade. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares. É simples. Sabendo que todo triângulo, a soma de seus ângulos internos dá 180 graus, e sabendo que todo triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus, evidentemente beta mais C vai ser igual a 90 graus, são complementares. Porque 90 menos 180 vai dar 90, então eles são complementares automaticamente. Aí nós temos o teorema de Pitágoras. O que isso acontece? O teorema de Pitágoras é quando a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos, sendo os dois ao quadrado. Ok? Beleza? Certinho? Essa vocês precisam entender. Por que isso é necessário? Relação de desigualdade entre os lados de um triângulo. É porque
para a gente saber se um triângulo é verdadeiro, nós precisamos saber dessas propriedades de desigualdade. Então a primeira relação vai ser quando a medida de um ângulo externo de um triângulo é maior que a medida de qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. Ok? Essa é a primeira relação. A segunda relação são quando, se dois lados de um triângulo têm medidas diferentes, o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Ok? O maior lado não é o maior ângulo. Ok? Opõe-se ao maior ângulo. Terceira relação. Todo triângulo, a medida de qualquer lado é menor que a soma das medidas dos outros dois. Pronto. Viu? Viram? Não é tão difícil.